E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. E vamos começar falando do jogo, né? O Cruzeiro ontem empatou com o Náutico por 1x1. A gente até começou bem a partida ali, mas tomou um gol numa jogada fortuita do Náutico. Depois o Cruzeiro caiu demais de desempenho, morreu em campo mesmo. O Náutico poderia ter feito 2, 3x0 e o Cruzeiro acabou no finalzinho achando um gol ali, né? Numa jogada individual, bom cruzamento do Brey, gol de cabeça do Ayrton e a gente pelo menos trouxe um pontinho para BH. Com esse resultado e os demais jogos do domingo, o Cruzeiro seguiu em 18º lugar na tabela da Série B com 17 pontos somados em 18 partidas. A gente está 2 pontos atrás do primeiro time fora do Z4 e 11 pontos atrás do último do G4. Uma vitória ontem teria nos tirado dessa zona de rebaixamento, mas convenhamos, né, que pela forma como o jogo correu ali, a gente perdendo até no finalzinho, o pontinho é importante, valeu, que pelo menos se o Cruzeiro não subiu na tabela, a gente não perdeu uma posição, que caso a gente perdesse o jogo de ontem, o Botafogo de Ribeirão Preto teria nos ultrapassado. Na coletiva após o jogo, o Filipão elogiou muito a entrega dos jogadores, disse que o Cruzeiro não vai sair dessa situação em 3, 4 jogos, vai ter que penar um pouco mais por causa das coisas que aconteceram antes e que devagar e com muito trabalho a gente vai sair dessa situação. É natural que a gente espere uma grande mudança na equipe quando chega um técnico de mais renome, como é o caso do Filipão. Isso não está acontecendo, em parte também, até porque o Filipão está fazendo escolhas muito parecidas com seu antecessor e ele até falou sobre isso na coletiva, né, que está tentando aproveitar algumas ideias do trabalho anterior, justamente porque teve pouco tempo para treinar o time. E ele também deixou claro que está na expectativa de que o Cruzeiro traga alguns reforços para dar uma encorpada no elenco aí para esse segundo turno. Mas a gente não pode esquecer que até o momento o Cruzeiro ainda está proibido de registrar novos atletas, tá? A gente já pagou, mas a FIFA ainda não retirou a punição do Cruzeiro porque o Zória não comunicou de fato o pagamento. Mas até o Samuel Venâncio, setorista do Cruzeiro na Rádio Tatiaia, falou sobre isso, que dessa semana não passa porque já deu o prazo aí de 10 dias que o clube ucraniano teria para confirmar o pagamento e não acontecendo isso, passados 10 dias, a FIFA, que recebeu o mesmo comunicado do Cruzeiro que já tinha feito o pagamento, dá baixa no processo. Então para o jogo de sexta-feira os novos contratados deverão estar à disposição. Isso vale para o Giovanni Piccolomo, o Matheus Índio, acho que o Cruzeiro não vai inscrevê-lo nesse momento, né? E aí eventuais contratações que chegarem também terão condição de jogo. A respeito do não aproveitamento do Zé Eduardo, o Filipão lembrou que ainda está conhecendo o grupo, não vai ficar experimentando jogadores estando em penúltimo lugar na tabela e pediu calma, que com o tempo os jovens vão ter chance. E ele completou dizendo que não é mágico. Eu acho que ninguém está esperando magia do Filipão, né? Mas convenhamos que a maior mágica que poderia acontecer agora é o Marcelo Moreno e o Sassá voltarem a jogar bola, porque são talvez aí os atacantes mais improdutivos do futebol brasileiro. E o Zé traz pra gente aquela esperança de melhorar um setor que tá péssimo. Não é garantia de sucesso, mas ele é uma esperança. E o fato dele ter marcado gols nos clubes que passou nessa temporada, tanto no América quanto no Vila Nova, faz com que ele mereça pelo menos uma oportunidade. São 4 dias até o jogo contra o Paraná, mais um tempinho pro Filipão conhecer os jogadores, dar um pouco mais de treino, né, que certamente é o que o Cruzeiro mais precisa nesse momento, e vamos ver se a gente tem novidade aí, porque convenhamos que com Sassá, Marcelo Moreno e Messinho Gabriel, tá difícil a gente acreditar que o nosso ataque vai produzir muita coisa. O Matheus Pereira saiu do jogo de ontem lesionado depois de uma entrada violenta do Jorge Henrique, que pisou no tornozelo dele por trás. Como a perna ficou presa, no movimento de corrida ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo. O jogador vai ser reavaliado hoje aqui em BH com exames mais específicos, né, fazer ali aquele exame de imagem para ver a gravidade da lesão, mas parece que nesse momento já foi descartada que tenha sido uma ruptura de ligamento, que seria o pior cenário possível. O Arthur Caíque também vai ser reavaliado, ele que saiu sentindo problemas na coxa ainda no primeiro tempo, né, e vamos torcer para que não seja nada grave e logo esses jogadores voltem a estar à disposição. Mas eu gostaria de pontuar mais uma vez como o time do Cruzeiro ele é mole na hora de cobrar arbitragem, de reclamar desse tipo de lance, porque a gente já viu inúmeras situações nessa Série B dos jogadores do Cruzeiro tomando entradas violentas, jogadas muito fortes, alguns lances para cartão vermelho, e ninguém do Cruzeiro vai lá cobrar, vai reclamar da arbitragem, vai cobrar o adversário mesmo, chegar ali, peitar o camarada. O único que fazia isso alguma vez era o Manuel, que tá afastado agora por causa do Coronga. E isso faz sim parte do futebol, tá? Ainda mais nesse cenário que a gente não tem a torcida para dar uma inflamada no ambiente e também não tem o VAR, né? Então os jogadores
do Cruzeiro, eles precisam se indignar um pouco mais. O cara toma uma pegada, você vê que foi na maldade, chega no juiz, pressiona o cara, vai lá, pô. Até quando os jogadores do Cruzeiro vão ficar tomando porrada? Vocês não lembram aquele lance do Arthur Kaique, que sofre um pênalti, o maluco manda ele na trave, né? A gente quer dizer, não teve o pênalti, o cara acabou perdendo o gol na jogada e ninguém foi lá no juiz. Teve um lance que eu lembro muito contra o CRB, que foi até aquele jogo que causou a demissão do Henderson, né? Que o Rafael Luiz toma uma falta, o juiz não dá o segundo cartão amarelo, simplesmente porque ninguém do Cruzeiro foi lá cobrar, porque era falta para segundo cartão. Então isso é uma coisa que eu espero que o Filipão trabalhe também no elenco, para que o Cruzeiro fique um pouco mais malandro. E a gente sabe que as equipes deles são muito pilhadas, né? Um bom exemplo é aquela semifinal da Copa do Brasil em 2018, que o Palmeiras perde pra gente e os caras do banco do Palmeiras já entram na fúria pra tretar, até que ocorre o melhor momento do Sassá com a camisa do Cruzeiro, que é o socão no Mike. E eu acho que sim, isso precisa ser trabalhado no time do Cruzeiro, porque passa um pouco por malandragem, por entendimento do futebol, até por experiência, mas passa também por espírito de grupo, cara. E ali é um grupo de jogadores, eles têm que estar juntos na vitória, na derrota e na porrada também. Agora a respeito de especulações, tá? Depois dos nomes aí de Thiago Santos e Júnior Urso, que estão lá nos Estados Unidos, mais um volante experiente parece que entrou no radar do Cruzeiro. Trata-se do Wellington, jogador de 29 anos que está no Atlético Paranaense. O jogador foi formado no São Paulo e passou por Internacional e Vasco antes de chegar no Furacão, onde o seu contrato termina no mês de dezembro agora. Ele fez 27 jogos na temporada, faz ali o papel de um primeiro volante, mesmo sendo um cara baixo para a função. Ele tem 1,71 m. Certamente é mais fácil e mais barato trazer ele do que os jogadores que estão lá nos Estados Unidos, né? O Thiago e o Urso são jogadores que têm contrato vigente maior, certamente têm salários maiores também, só que o Atlético Paranaense é um time muito difícil de se negociar e acho muito improvável que eles liberem o Wellington sem o pagamento de alguma compensação, mesmo que o contrato dele vá acabar em dezembro agora. Mas fazendo uma análise do jogador, o Wellington é aquele primeiro volante, a principal virtude dele é o passe na saída de bola, mas sinceramente eu não acho que ele seja um grande jogador, um cara que vai chegar aqui fazendo a diferença pro Cruzeiro, tá? Se a gente quiser olhar na prática, assim, eu diria que o Wellington é tipo um Machado um pouco melhorado e que faz passes menos arriscados, né? O Machado é mais doidão. E eu realmente não acho que vale a pena trazer o Wellington. Na minha humilde avaliação, o Thiago Santos e o Júnior Urso, que foram especulados, são jogadores melhores, que poderiam agregar mais tecnicamente, mas assim, se o Filipão tá disposto a trazer um volante baixo, primeiro volante, fala pro Pedrinho ir atrás do Romero, que é um cara melhor, mais novo, que tem uma identificação com o clube e que também não seria uma das opções mais caras do mercado. Já que a gente vai ter condição de trazer algum jogador que o Pedrinho vai ajudar, vai atrás do Romero. É muito melhor jogador do que o Wellington. Outra especulação que surgiu durante o fim de semana foi uma possível troca entre Cruzeiro e Palmeiras envolvendo o zagueiro Kaká e o meia Gustavo Scarpa. Primeiro foi o Jorge Nicola, depois o portal UOL também noticiou. Só que é uma negociação improvável por alguns fatores. Pelos moldes noticiados, o Cruzeiro liberaria o Kaká pelo Scarpa e a gente receberia uma grana. Mas o salário do Scarpa é muito alto, mais de 500 mil, coisa que o Cruzeiro não tem como pagar. E ainda tem outro detalhe. No meio do ano, o Scarpa teve uma proposta de 4 milhões de dólares recusada pelo Palmeiras. Eles liberariam agora o jogador sem nenhum custo pelo Kaká e ainda pagariam mais uma grana pro Cruzeiro? Não faz muito sentido, entendem? Se fosse uma negociação tipo assim, os dois sendo trocados por empréstimo, talvez haveria alguma possibilidade desde que o Palmeiras ainda pagasse a maior parte do salário do Scarpa. E eu gosto muito do futebol desse jogador. Lá no Fluminense, quando ele era o craque do time, ele foi líder de assistência no Brasileiro 2017 e no Palmeiras nunca foi titular absoluto, mas no ano passado ele foi o artilheiro do time no ano, junto com o Dudu, marcando 13 gols. Nessa atual temporada, o Scarpa jogou 18 vezes com a camisa do Palmeiras, ele marcou um gol e deu 2 assistências. Mas o detalhe é que das 18 partidas, apenas 3 ele foi titular, as outras 15 ele veio do banco e estava inclusive sendo improvisado como lateral esquerdo recentemente. É um cara que está sendo mal aproveitado lá e se viesse para o Cruzeiro eu acho que seria útil sim, eu gosto muito do futebol desse jogador. A respeito do Kaká, eu acho que ninguém aqui tem dúvida que se ele for embora o Cruzeiro vai sentir falta, porque o Kaká é muito bom zagueiro. Só que eu não tenho grandes preocupações no setor, porque acho que de zagueiro ali a gente consegue se virar bem com essa dupla Manuel e Ramon,
Tem também a opção do Léo, que daqui a pouco vai estar de volta, né? O Léo que tá tratando lesão. E tem o Dedé, que em algum momento deve sair de Nárnia e voltar a jogar bola, né? Embora na minha preferência o Dedé nem ficasse mais no Cruzeiro. Mas se ele ainda é atleta do clube, a gente não pode desconsiderar a existência dele. O Paulo é um jovem muito bom, que já tá no elenco principal. Parece que agora a renovação tá encaminhada, mas ainda não foi oficializada lá no BID, mas vamos torcer para que isso aconteça logo. E se a gente precisar de alguma urgência, um jogador da base, tem o César, tem o Carlos, tem o Medina. Então na base do Cruzeiro tem bons zagueiros. Zagueiro a gente forma muito, então eu não tenho grandes preocupações. Seria ótimo se o Kaká continuasse, mas se a gente tiver que perdê-lo para trazer um reforço ou uma questão importante financeira, convenhamos que a gente já está preparado para isso. A saída do colombiano Angulo foi oficializada. O jogador, que pertence ao Palmeiras, deixou o Cruzeiro sem jogar nenhuma partida nesse segundo empréstimo e foi para o Botafogo, onde vai disputar a Série A. O que impediu o aproveitamento do Angulo foi justamente a punição na FIFA, né? Ele não pôde ser registrado, depois ainda teve uma lesão e não jogou, basicamente. Foram 2 empréstimos e só um jogo lá no Campeonato Mineiro durante o primeiro empréstimo. Eu não teria liberado, acho que seria uma peça útil para a Série B, mas paciência, já foi embora, que seja feliz e o Cruzeiro que se vire com outras opções. Por fim, o nosso time sub-20 perdeu por 2-0 para o Flamengo ontem pelo Brasileirão da categoria. E eu realmente não tenho nada a dizer sobre o jogo, porque eu estava assistindo o time profissional jogando contra o Náutico. O primeiro tempo que deu para ver alguma coisa estava 0-0, né? E os 2 gols do Flamengo saíram na segunda etapa, mas o que vale a gente comentar é que o Cruzeiro ainda está dentro do G8, a gente caiu um posto para 5º lugar na tabela, mas o importante é se classificar para o mata-mata, que é no mata-mata onde tudo vai se definir no final das contas, e o nosso próximo jogo é no domingo que vem contra o Botafogo no Sesc Venda Nova. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas que abordamos aqui. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!